Ei, galera, mexendo aqui nas minhas coisas, estava ajeitando as coisas para treinar, né? A, fazendo a gororobinha, já estou ajeitando a refeição agora do jantar e pensando aqui que, cara, você se manter naquilo que você quer não é nada fácil, assim. A questão até neuroquímica mesmo, né? Cerebral. Quando você se acostuma com um padrão que não te fazia bem antes, mas que o seu cérebro meio que ficou estacionado naquilo ali, para você quebrar aquela inércia, né? Mesmo negativa, quebrar aquele padrão é complicado, cara. É difícil, mas é necessário, né? E dá um tremendo trabalho. Para a área da saúde física, eu acho bem legal, porque a gente consegue ver várias coisas que se aplicam, né? Por exemplo, a questão da alimentação. Quando você muda o padrão alimentar e você começa a colher os resultados das suas escolhas, é muito bacana. Você já começa a ver claramente assim os resultados da sua nova rotina, né? Dos hábitos que vêm quebrar a inércia. Treino também, você começa a ver os resultados. No começo é difícil, dói. Você está aplicando uma força contrária àquela que já estava instalada antes, e tudo isso gera desconforto. Mas é interessante a gente conhecer como que essas coisas funcionam. Cada coisa tem o seu tempo. Eu acho legal essa pegada de autoconhecimento em todas as áreas, porque a gente é um misto de, né? Nós somos corpo, alma e espírito. Então, assim, mas partindo dessa questão do autoconhecimento, observando a questão física, a questão do corpo. É um exercício de autoconhecimento muito grande. Porque não dá para falar com uma pessoa, ó, se você fizer isso de dieta, isso de treino, em 21 dias você vai perder X% de gordura e é batata, receitinha de bolo para todo mundo. Não é assim que funciona. Cada pessoa tem as suas particularidades, cada pessoa é de um jeito, tem as questões emocionais envolvidas aí também. Então, assim, cada um vai ter um resultado diferente. O que não quer dizer que é melhor ou pior do que ninguém. São coisas diferentes para cada pessoa. Mas foi fazendo esse exercício que eu comecei a minha própria jornada de busca do autoconhecimento e comecei a entender muitas coisas a meu próprio respeito, e foi, inclusive, o que me deu gás para abrir outras frentes de busca pelo autoconhecimento na minha vida, incluindo a questão emocional, a questão financeira, um monte de outras coisas, entendeu? Na verdade, a questão financeira veio antes, corrigindo aí, mas enfim. Mas é um negócio bem interessante você começar a se aprofundar nessa jornada aí, observando esse lado da saúde. Eu lembro que quando eu comecei, já vai fazer uns 4 anos isso, eu estava toda doente, toda inflamada, toda ruim, toda troncha, toda... O médico falou assim para mim, ou você cuida da sua saúde agora, ou você muda seus hábitos de vida, incorpora uma rotina de exercício na sua vida todos os dias, muda sua dieta, muda seus hábitos, vai dormir direito, vai manejar melhor esse estresse, se hidratar adequadamente, respirar corretamente, ou você vai ficar escrava de um remedinho que eu vou te passar, ou você não vai terminar de criar seus filhos. E aí? Aí eu resolvi tomar vergonha na minha cara e tomar uma atitude. Falei, não, gosto de remédio? Não gosto. Odeio remédio. Tomo o estritamente necessário quando é necessário. Tem coisa que eu tô doida pra até tirar. Odeio remédio. Falei assim, eu quero criar meus filhos. Falei, não, eu quero criar meus filhos, né? Quero ter uma longevidade saudável, né? Meta minha de vida.
Tem muita gente que depende de mim. Não posso me dar o luxo de querer lascar com a minha vida agora. Claro que a gente não tem controle de nada, mas o que depender da minha parte, eu quero fazer direitinho, né? Então, o que é mais fácil? Não é mais fácil mudar meus hábitos? Não é mais fácil eu tomar vergonha na minha cara do que entregar a minha saúde assim de mão beijada para Big Pharma? Ficar refém aí de remédio, de médico e etc. Falei, cara, vou mudar meus hábitos de vida. Não foi pelo amor, vai ser pela dor. O importante é que vai ser de alguma forma. E aí eu resolvi ir pela dor mesmo. Ia pra academia. Academia no começo, com raiva, assim, não aguentava, torturante. Porque antes, assim, eu não ia sério pra academia, eu frequentava. Eu fazia matrícula, passava o primeiro mês, estava a primeira série, não sei o quê, aí eu começava a faltar. Daqui a pouco eu ia 2 vezes por semana. Quando eu ia, daqui a pouco eu não ia mais nada. Eu pagava a mensalidade e não ia. Aí eu trancava. Eu era desse jeito. Até eu tomar no meio da minha fuça. Tomar entendeu? Tomar um esbrega e falar assim, minha filha, tu vai morrer. Toma vergonha na tua cara. Eu falei, não, cara, eu não vou ser tão sem vergonha assim, a ponto de colocar um negócio tão sério para minha família por conta de sem vergonhice. Não, eu vou tomar vergonha na minha cara. Porque, afinal de contas, quem tem que se amar é a gente. E eu preciso me amar, acima de tudo. E, assim, eu hoje, assim, olhando para trás, eu vejo que foi uma longa jornada de resgate do meu amor próprio. Essa coisa toda de partir para correr atrás da própria saúde. Eu fui para academia, não foi para ficar saradona, ficar, entendeu, malhada. Eu fui para não morrer. E nessa busca por não morrer, eu me encontrei. Eu encontrei outras coisas dentro de mim. Eu aprendi um pouco sobre resiliência. Eu aprendi um pouco sobre disciplina, eu aprendi um pouco sobre aguentar a dor, aguentar o impacto. Aprendi sobre estabelecer metas, estabelecer prioridades. Aprendi a entender, ouvir entender meu próprio corpo, entender o meu metabolismo, entender os meus limites, o que é legal para mim, o que não é, o que eu posso fazer e o que eu não posso fazer. Aprendi a fazer escolhas, a abrir mão de certas coisas que eu achava legais em troca de uma recompensa maior depois. Então, assim, foi maravilhoso para minha mente. Foi um processo muito bacana para minha mente. Embora eu já tenha passado um pouco por esse processo em relação a outras coisas que eu vivenciei na vida. Mas essa questão da disciplina física me trouxe essa consciência que eu carrego até hoje. E eventualmente eu posso dar uma escorregada ou outra, ninguém é perfeito. Ano passado mesmo eu dei uma escorregada feia e coincidiu com um momento de crise dentro de casa, em família. O legal de tudo é que a gente aprende com o processo, a gente aprende onde a gente errou, o que a gente precisa fazer para não voltar a errar. A gente pode recalcular a rota, reconfigurar tudo e recomeçar, porque afinal de contas a gente nunca perde, ou a gente ganha ou a gente aprende, né? E com essa história toda eu tenho aprendido muito mesmo. No começo do meu Instagram tinha até na minha bio escrito assim, de paciente passiva a protagonista da própria saúde, porque eu fui uma paciente passiva, eu fui uma paciente alienada, uma pessoa totalmente alienada na área de saúde. Eu fazia o que a Big Pharma mandava eu fazer, mas eu não tinha conhecimento. E a partir do momento que eu comecei a sair da caixa, buscar conhecimento sobre essas questões relacionadas à saúde e alimentação, eu comecei a mudar. E aí a minha saúde começou a responder.
Aí eu comecei a entender melhor que alimentos eram bons para mim, que alimentos eram ruins para mim, que hábitos eram bons, que hábitos eram ruins. Comecei a procurar o apoio de bons profissionais, comecei a aprender a filtrar os bons profissionais dos maus profissionais também, porque infelizmente isso também existe, acontece. Comecei a aprender muito sobre várias áreas da saúde, o impacto de todas essas coisas da saúde com as questões emocionais e o impacto das questões emocionais na saúde, porque a gente é integrado corpo, alma e espírito, tá? Alma é vontade, emoções, mente, enfim, tudo é interligado, né? E comecei essa jornada e foi sensacional, o tanto que isso você aprender a amar você mesmo. E você só pode cuidar bem de quem está ao seu redor se você cuida bem de você primeiro. Quando você é quem cuida dos outros, quem é que cuida de você? Eu deixo essa pergunta. Você só vai ter condições de cuidar de quem você tem que cuidar se você cuidar bem de você. Primeiro, você tem que estar bem. E você não está bem só no corpo, você tem que estar bem em tudo, em tudo. Porque você é um ser completo. Para andar bem numa coisa, todo o resto tem que estar bem. Mas a gente só alcança isso com o autoconhecimento, com a consciência, identificando onde foi que a gente ficou paralisado no meio desse processo todo. E é isso, gente, ter a consciência de que fazer esse mergulho às vezes é desconfortável, dói, não é fácil, não é nada legal descobrir verdades desconfortáveis a respeito de nós mesmos, mas é necessário e é recompensador. E fazer as escolhas de maneira consciente gera uma recompensa muito grande, internamente e externamente, certo? Falei demais. Eventualmente posso até fazer uma live para a gente conversar sobre esse assunto, se vocês quiserem, me falem, né, no direct. É isso, tá bom? E boa noite, vou ali malhar, finalmente vou malhar, né? Demorei um tempo, mas agora eu